Estamos felizes com a vossa presença nesse lugar, queridos, clamando para que o Senhor venha sustentá-los, alegrá-los, para que a cada instante, a cada minuto, vocês possam crescer e estar cada dia mais forte na presença do Mestre Jesus. Irmãos, nós precisamos buscar Cristo Jesus com todas as forças do nosso ser, porque quando nós entregamos a nossa vida para o Mestre, entregamos o nosso ser para Ele e buscamos o Senhor, Ele faz coisas maravilhosas, coisas que nós não vamos entender na nossa existência, que nós não vamos compreender, irmãos. Mas é preciso entender, queridos, que tudo tem um preço na vida. Nada é de graça, amados. Inclusive a bênção de Deus. A Bíblia diz que o Senhor dá de graça. Sim, Ele dá de graça. Ele não cobra, mas Ele exige de nós compromisso. Exige de nós sujeição. Exige de nós uma vida pura, uma vida reta, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo do Senhor, é aí que o Eterno vem. É nesse momento que o Eterno faz a obra em nossos corações. E nós vamos experimentar as grandes bênçãos de Deus para a nossa existência. Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. É um texto muito conhecido, muito falado nas igrejas. Nos diz a palavra: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste para atacar o povo, então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Amém, amados? Quem crê na promessa do Senhor? Aleluias! Quem crê que Deus está pronto a nos abençoar? Amém, amados! Mas o Senhor quer te abençoar, mas também quer o teu coração. E o coração, para ser habitação do Espírito de Deus, precisa estar lavado e purificado no sangue de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos, meu Senhor, porque mais uma vez estamos aqui reunidos para te adorar, Pai. Nosso objetivo aqui, Senhor, é prestarmos um culto que suba como aroma suave diante das tuas narinas, meu Senhor Jesus. E que tu faças-se presente nesse lugar. Que teu Espírito Santo passeie neste lugar, Senhor. Que teu Espírito venha aquecer os nossos corações, edificar nossas vidas e abrir o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, Senhor. E que a palavra aqui ministrada, que ela seja, Senhor, que ela seja bálsamo para a vida, que ela seja alimento para as vidas, para que teu nome seja honrado e glorificado nessas coisas, em nome de Jesus. Amém, amados. Amém, irmãos. Meus queridos, nesse texto ele chama-nos atenção para 3 aspectos. O primeiro aspecto é que o Senhor pesa a mão sobre o pecador. Amém? O Senhor pesa a mão sobre o pecador. Nós estamos acostumados e todo mundo fala a mesma coisa, que Deus é amor, e nós estamos acostumados com essa ideia que Deus é amor. E realmente Deus é a essência do amor, Ele é o Criador daquilo que nós entendemos como amor, e Cristo Jesus é o amor em pessoa, enfim. Isso é fato. Mas algo que nós precisamos entender, amados, é que o Senhor, Ele tem a sua mão pesada sobre aquele que anda no pecado. E quando nós precisamos e queremos ver a glória do Senhor, quando nós queremos ver aquilo que Deus pode e faz na nossa existência, nós precisamos adaptar a nossa vida, colocar a nossa vida nas mãos do Mestre, irmãos. E isso significa abandonar o pecado, deixar todos os nossos passos tortos, deixar os nossos passos que o Senhor não se agrada, andarmos por caminhos retos, caminhos aplainados, caminhos nos quais o Eterno está. O interessante é que Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Amados, como podemos passar pelo caminho? Nós que estamos com sacolas, mochilas, estamos com uma carga suja, cheia de coisas erradas. Como podemos trilhar por esse caminho, amados?
Mas algo, querido, nós precisamos entender que o Eterno olha para o pecador, olha com amor, com zelo, mas o Senhor não releva o pecado. O Senhor não releva o pecado. A Bíblia diz que o pecado, ele causa separação entre Deus e os homens, e aqueles que estão em pecado, longe do Senhor estão, irmãos, longe do Senhor estão. Nós falamos, amados, que é preciso adequar nossa existência para o Senhor, olhar para Cristo Jesus, colocar o Senhor, abrir espaço em nossos corações para o Senhor, permitir que o Eterno adentre, porque quando assim fazemos, nós vamos sim ver a glória do Senhor e aquilo que Ele tem reservada para cada um de nós. Querem a bênção de Deus, amados? Querem a bênção? Tem que deixar o pecado. Querem a bênção do Senhor? Querem essa vitória? Não é o teu dinheiro, não é a tua oferta, mas é deixar o pecado, é abandonar as coisas erradas, é sair de debaixo da mão do castigo do Senhor. E o texto diz, quando eu fechar o céu, ouça, irmãos, quando eu fechar o céu, é o Senhor falando. O Senhor não diz quando o diabo fechar o céu, quando o diabo não deixar de chover. Enfim, Ele diz, quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar pestes para atacar o povo. Irmãos, este é o Deus justo, esse é o Deus justo, amados, é o Deus que nós amamos, é o Deus maravilhoso, é o Deus que sabe nos abençoar, mas também que sabe chamar-nos a atenção, sabe colocar-nos no lugar certo, para que nós possamos refletir e entender que sozinhos nós não podemos andar. E quantas vezes, irmãos, nós queremos a bênção de Deus, e quantas vezes queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos nada com Deus, não é verdade? Nós queremos a bênção do Senhor. Ah, Deus me abençoa, Senhor me abençoa. Aquele que está solteiro, oh Deus, eu quero casar, Senhor. Oh Deus, manda o varão, manda a varoa perfeita. Ele mesmo não é perfeito diante do Senhor, mas quer a bênção perfeita de Deus. Quer a bênção da casa, Senhor, eu quero uma casa, mas Ele mesmo não é casa para o Espírito de Deus, e quer uma casa do Senhor. Ah, Deus, eu quero a prosperidade, mas Ele não é próspero diante do Eterno, mas quer exigir do Senhor prosperidade. Não funciona dessa forma. E nós precisamos entender que é colocando o Eterno em primeiro lugar, e quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele vem sobre as nossas vidas com toda sorte de bênçãos. E nós não vamos compreender a glória do Senhor. Nós não vamos compreender a graça de Deus, amados. Porque o Senhor fará coisas extraordinárias na vida da gente. Coisas extraordinárias. Mas vale ressaltar, irmãos, que muitas vezes o conceito de extraordinários que nós temos é muito grande. Aquela coisa assim extraordinária, magnífica, sei lá, um anjo do céu brilhante, reluzente na nossa frente. Mas o extraordinário de Deus, Ele se mostra no momento que você precisa do socorro. No momento que você está desesperado e você recebe a paz, esse é o mover extraordinário de Deus na tua vida. No momento que você precisa de uma bênção, muitas vezes é uma bênção pequena, e o Senhor olha para você e estende o seu braço. É o momento da bênção extraordinária do Todo-Poderoso, amados. Se nós formos analisar um pouco mais atentamente quem é Deus, quem é o Senhor. Ontem nós estávamos na casa do nosso irmão Cosme, e eu falava com ele a respeito dos anos-luz, E a ciência diz que é possível viajar nesse universo centenas de anos-luz sem chegar ao final dele. Talvez até milhares de anos-luz, conforme a ciência. Eu estava falando para o irmão Cosme que viajar ano-luz é você viajar 365 dias a 300 mil quilômetros por segundo. É uma quantidade absurda que você consegue fazer, andar, viajar no final de um ano. É uma quantidade absurda, não dá para fazer uma conta. Eu não saberia falar qual o valor que daria nesse negócio aí. Mas se você andar 100 anos-luz, você não vai chegar no final do nosso universo. Se você andar, viajar 500 anos-luz, não chegará ao final. Não chegará, queridos. 56 milhões, se eu não estou equivocado, é a distância entre a Terra e Marte. Olha só, milhões, 56 milhões, se eu não estou equivocado, é essa distância.
Irmãos, quem criou isso foi Deus. Foi Deus, amados. E é esse mesmo Deus que nós não podemos mensurar o tamanho, que nós não compreendemos o tamanho, é o Deus que olha para você e que no momento que você precisa, estende a tua mão e te abençoa nas coisas mínimas, amados, nas coisas pequenas. Muitas vezes pequenas. Você está com uma dor de cabeça e você fala, Senhor, eu preciso do milagre, arranca essa dor da minha cabeça. E você fica procurando a dor, e cadê a dor? E a dor, onde está essa dor? E a dor sumiu. Irmãos, é Deus. Vá falar com a autoridade humana, ele vai olhar para você, ó, não tem um tempo para você. Mas Deus, que é o Criador do universo, o dono do universo, tem tempo para nós, amados, tem tempo para nós, é por isso que Ele é extraordinário, é por isso que o mover de Deus, por menor que nós achamos que seja, é extraordinário demais, porque é a força maior do universo que volta a sua atenção para nós. Que volta a sua atenção para nós. Mas mesmo essa maior força do universo, irmãos, ela também tem a sua mão estendida para castigar aqueles que não querem nada com Ele, para aqueles que querem viver no pecado. A Bíblia diz que aquilo que está reservado para o homem que anda no pecado é terrível, irmãos, é terrível. Da mesma forma que nós não podemos compreender a glória do céu, a majestade do céu, nós também não podemos compreender o sofrimento eterno que está reservado àqueles que querem viver na desobediência. No texto o Senhor diz, quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste para atacar o povo. Amados, esse é o Deus, queridos, que tanto abençoa, quanto também castiga aquele que quer viver na desobediência. E nós precisamos optar, irmãos, optar sempre por estar de bem com o Senhor, buscarmos Deus, consagrarmos a nossa vida ao Senhor, entregarmos o nosso ser para o Todo-Poderoso, falar para Deus, Senhor, a minha vida é tua, os meus bens é teu, tudo quanto tenho é teu, a minha família é tua, meu trabalho é teu, a minha saúde é tua, Senhor, a minha conta bancária é tua, oh Deus, tudo quanto eu tenho, a bicicleta que eu tenho é tua, Senhor. Precisamos, amados, precisamos cair nessa realidade e viver desta forma, porque é assim que Deus quer que vivamos, irmãos. Nós não podemos viver com o coração cheio de ambição. Nós não podemos viver com o coração cheio de interesses diante do Senhor. Mas a nossa ambição, o nosso interesse tem que ser e precisa ser, irmãos, cultuar a Deus com todas as nossas forças, crendo na sua graça e crendo na sua misericórdia. Ainda no texto que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está narrado, então se o meu povo que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o povo progredir de novo. Eis aí a fonte da bênção, irmãos. Eis aí a solução, amados. Eis aí a solução de Deus para as nossas vidas. A solução de Deus para a tua vida. Você que precisa de um milagre do Senhor. Você que precisa de um mover de Deus. Você que precisa da prosperidade do eterno na tua vida. Você que precisa de uma bênção. Ah, eu quero casar. Opa, eu quero uma casa. Bênção. Eu quero um carro. Que bom. Mas a Bíblia diz que primeiro é necessário arrepender, irmãos, arrepender dos seus pecados. Nós não podemos inverter essa ordem. Primeiro é fazer que a vontade do Senhor se manifeste em nossos corações e a vontade do Eterno, ela inicia com arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão de pecados. Não se engane quanto a isso. Primeiro, é preciso nos arrependermos de nossos pecados. Diz o texto, se arrepender, irmãos, arrepender. Este é o chamado do Senhor para as nossas almas. E quando nós reconhecemos o nosso estado de pecado, reconhecemos que a nossa vida não está aquela coisa toda, não está tão maravilhosa assim, porque nós temos cultivado o pecado, nós temos guardado o pecado no coração, é o pecado do ódio, é o pecado da mentira, da dissensão, e vai por aí, irmãos, as obras da carne. Quando nós, amados, permitimos que as obras da carne nasçam em nosso coração, frutifiquem em nossas vidas,
nós precisamos passar por uma transformação urgente. Urgente, irmãos, porque as obras da carne constituem-se em pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos separa do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que estão separados de Deus não herdarão o reino dos céus, nem tampouco terão comunhão com Ele, amados. Precisamos passar pelo arrependimento, queridos. E o arrependimento é reconhecer o nosso estado de pecado, é reconhecer nossos passos errados, é reconhecer nossos caminhos, nossas atitudes, tudo quanto temos feito e tem desagradado o Eterno. É preciso que isso seja colocado em pauta, irmãos, e apresentado diante do Senhor, e que nós precisamos pedir perdão, irmãos. Nós precisamos pedir perdão. Aqueles que querem a bênção, e todos querem a bênção, precisam purificar suas vidas. Precisam purificar. Nos dias em que esse texto foi escrito, ali era sacrificado um cordeiro. O sangue era derramado em favor daquelas pessoas. Hoje nós temos o Cordeiro, Cristo Jesus, que deu a sua vida na cruz para que seu sangue fosse derramado sobre as nossas almas. E é fácil, portanto, amados, parte do princípio de reconhecermos nosso estado e confessarmos os nossos erros para o Senhor. E a Bíblia diz que é preciso ainda abandonar as más práticas. Esta é a solução do Senhor para a vida daqueles que necessitam da bênção. Essa é a solução de Deus para a nossa existência. É confessarmos os nossos pecados, abandonarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus e tomarmos um posicionamento verdadeiro, real com o Criador. Temos nós, amados, abandonado o pecado? Irmãos, não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, nem tampouco para julgar ninguém, porque isso não nos cabe. Isso pertence ao Senhor, mas a Bíblia diz que é preciso falar do pecado. É preciso alertar quanto ao pecado. E eu quero falar para os amados, nós precisamos nos arrepender, queridos. Arrepender, irmãos. E a consequência do arrependimento é o abandono do pecado. Aqueles que arrependeram-se do pecado abandonam essa prática. Deixa o pecado, irmãos. Diz a Bíblia, então se o meu povo que pertence a mim se arrepender, abandonar, amados, abandonar os seus pecados, abandonar os seus pecados, nós precisamos abandonar em definitivo o pecado. Precisamos abrir a lata de lixo, jogar o nosso pecado lá dentro, mesmo que nós curtamos, que nós gostemos desse pecado, que nós tenhamos prazer nesse pecado. O lance do pecado é complicado porque, às vezes, o nosso entendimento a respeito de pecado é que é ruim, é que é mal, que são coisas más. Mas a verdade, amados, que muitas vezes o pecado é bom, é agradável, é gostoso, satisfaz o nosso coração. E é por isso que nós pecamos. Dificilmente o cara tem um pecado ruim e ele gosta do pecado ruim. Geralmente o pecado ele traz prazer nos nossos corações. E nós precisamos, irmãos, jogar isso fora. Abandonar em definitivo para que possamos receber a bênção de Deus. E ele continua dizendo, abandone os seus pecados e ore a mim. Esse orar a mim, irmãos, é a necessidade que nós temos de ter comunhão com o Senhor. Comunhão que começa logo pela manhã e finaliza ao deitarmos e ao dormirmos, quando nós apresentamos a nossa vida para o Eterno, para descansarmos. A nossa comunhão com o Senhor, irmãos, ela precisa ser contínua. Uma comunhão no trabalho, uma comunhão quando estamos na rua, uma comunhão verdadeira enquanto estamos com nossos amigos. Nós não podemos abrir mão da comunhão com Deus onde quer que nós estejamos. E muitas vezes, queridos, nós estamos em lugares que não cabe. Não há como possuirmos comunhão com Deus. E se esse lugar impede que tenhamos comunhão com Deus, também não serve para nós. Não serve para nós, amados. Só podemos estar em locais onde o Senhor pode entrar, onde o Senhor possa entrar. Se o Senhor entra, nós podemos entrar. Se Deus não entra, nós também não temos autoridade para entrar, irmãos. Precisamos selecionar os locais onde vamos, as companhias com as quais andamos. Enfim, uma série de situações, nós precisamos
rever, analisar, para que possamos fazer somente a vontade do Senhor, somente aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso, para que Ele olhe do céu e tenha prazer na nossa existência. Irmãos, uma pergunta, não quero que vocês respondam. Uma pergunta, mas não quero a resposta. Quem nesse momento pode dizer, Deus tem prazer na minha vida? Deus tem prazer na minha vida. Não quero que responda. É uma coisa sua com Deus. Eu, particularmente, posso falar, Deus tem prazer na minha vida? Complicado, né, irmãos? Mas se Deus não tiver prazer na nossa vida, nós estamos ferrados. Ferrados, irmãos. Literalmente. Deus precisa ter prazer na nossa vida, amados. Deus precisa ter prazer na nossa vida. Outra pergunta. Se nós fizéssemos essa pergunta para o apóstolo Paulo. Apóstolo, Deus tem prazer na tua vida? Qual a resposta que nós temos? Todo mundo diria, com certeza, apóstolo Paulo, Deus teria prazer na vida dele. Quero falar para vocês que a carne misturada com o capeta coloca aqui dentro da nossa mente que nós somos inferior ao apóstolo Paulo, que nós somos inferior a ele. E que ele é melhor do que a gente. É por isso que ele fez tanto que fez. Amados, o apóstolo Paulo, ele tinha tudo isso aqui em prática na sua vida. Ele teve pecado, foi e confessou o pecado, abandonou o pecado, desenvolveu comunhão com o Senhor. E eu quero falar para vocês que o apóstolo Paulo, ele sozinho era pior do que todos nós reunidos. A Bíblia diz que era um cara mau, assassino, perseguidor da obra de Deus. Era gente ruim de dar dó aquele camarada. Mas o dia que ele reconheceu o Senhor, irmãos, o dia que ele reconheceu Deus, ele se arrependeu, confessou os seus pecados, abandonou os pecados, abraçou Jesus e tornou-se referência para as nossas vidas, referências para as nossas vidas. Precisamos que a nossa vida seja referência para o próximo também, amados, a exemplo do apóstolo Paulo. Mas, irmãos, ainda no mesmo texto, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, deixe-me ler novamente o versículo 14. Então, se o meu povo que pertence a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim. Ouça que bênção agora. Ouça a bênção, irmãos. Ouça que maravilha. Ouça, amados. O Senhor diz, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus, amados. Há pouco fizemos referência a respeito da majestade de Deus. Hoje, se nós quisermos conversar com uma autoridade, seja ela municipal, estadual é quase impossível, federal é impossível, teríamos que marcar a audiência, possuir alguém que tenha acesso à presidência, para ver se consegue marcar uma audiência com a nossa presidente. Não é assim? Quase impossível. Eu acho que nunca seria recebido pela presidente. Mas, amados, nós temos o presidente dos presidentes, o rei dos reis, o imperador dos imperadores, o criador dos céus e da terra, aquele que o mundo não cabe, aquele que o universo não cabe o seu poder. E ele diz para você, ele diz, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus. Amados, veja que bênção. O Eterno diz para nós, eu ouvirei dos céus, povo dos céus. Oh, meu Deus, eu ouvirei dos céus, queridos. Mas por que nós não somos ouvidos, irmãos? Por que nós não somos ouvidos? Porque é preciso passar pelo arrependimento, pelo abandono do pecado e desenvolver comunhão com Ele. Desenvolver comunhão, proximidade com Ele. E quando nós assim agimos, irmãos, vamos ver a glória do Senhor, veremos o poder de Deus, veremos Deus se manifestar de uma forma tão intensa, tão magnífica, tão extraordinária, que nós não teremos palavras. E a Bíblia diz em um texto, que não me lembro agora qual é, que nós não teremos palavras, não teremos, porque a glória do Senhor é tão grande, nos envolverá de uma forma tão forte, tão intensa, tão maravilhosa, que nós não saberemos o que falar para Deus, não saberemos como honrar, como glorificar, porque tudo quanto pensarmos em fazer, ainda será pequeno, ainda será pequeno. Cabe, portanto, a nós, amados, doar nossa vida para Ele. E o que nós temos de mais precioso é a nossa existência.
que é mais importante para você? Não é a vida? Pela vida você dá tudo. Não é assim? Pela vida, você que tem bens, você fica pobre? Pela saúde, pela busca da saúde? Você desfaz de tudo quanto você tem para manter a sua saúde, para manter a sua vida? Isso é o mais precioso que nós temos. Por que não darmos isso para o Senhor? Por que não entregarmos para Ele, que comprou-nos com o sangue de Cristo Jesus? Queres a prosperidade, amado? Queres a vitória nas tuas dificuldades, nos teus problemas? Queres a bênção de Deus? Queres ver o mover do Eterno na tua vida? Não fique de braços cruzados. Não tente também achar que Deus precisa dos teus reais. Mas entenda que Deus precisa é da tua vida, é da tua vida. Deus quer é a tua vida. Entregue a tua vida para o Senhor, irmãos. Entregue a tua vida, entregue o teu ser para o Todo-Poderoso. E esse texto continua dizendo: ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. E farei que haja prosperidade na vida, que haja prosperidade na vida. Irmãos, nós precisamos reconhecer essa verdade de Deus para as nossas almas. Reconhecer, amados. E quando nós reconhecemos essa verdade do Senhor para a nossa existência, em nossa existência, e quando nós verdadeiramente amamos a Deus, não aquele amor meia boca, aquele amor paraguaio, xing-ling que tem por aí, não, amados, mas o amor verdadeiro, real. O amor que arde no teu coração, que explode o teu peito. Quando nós amamos o Senhor, queridos, não existirá tempo ruim para nós com relação a Deus. Não existirá tempo ruim. Se é preciso ir no monte meia-noite, monte aqui vamos nós. Se é preciso ir da igreja debaixo de chuva, igreja, aqui vamos nós. Se é preciso visitar alguém, seja qual for o tempo, aqui estamos nós. Se é para fazer alguma coisa para o Todo-Poderoso, não vamos medir esforços, porque sabemos que aquilo que Deus fez por nós, nada pode pagar, irmãos. Nada pode pagar. E por mais que sirvamos o Senhor, por mais que façamos para Deus, ainda longe estaremos de poder compensá-lo, de recompensá-lo pela sua graça e pela sua misericórdia. E eu quero falar para vocês, povo amado, ame o Senhor, irmãos. Ame o Senhor. Ame o Senhor com todo o vosso coração. Não permita que o cansaço os afaste de Deus. Não permita que a dor de cabeça os afaste de Deus. Não permita que o dedão do pé machucado os afaste do Senhor. Não permita que a televisão os afaste do Senhor. Não permita que o diabo os afaste de Deus, porque tudo isso é artimanha do maligno, é artimanha do capeta para colocá-los longe do Todo-Poderoso. E a Bíblia já diz, vigiai, vigiai. Sabe o que é vigiar, queridos? Vigiar é ficar atento, é estar ligado nas coisas. Está ali ligadão, olha, atento às coisas. E quantas vezes nós vigiamos só com um olho? Ó, eu vigio desse jeito assim. Esse aqui passa tudo. Com esse aqui eu enxergo as coisas. Eu vou assim, desse jeito aqui, ó. Eu vigio esse lado de cá, mais ou menos. Sabe o que é isso, queridos? Concessões para o pecado. Concessões para o pecado. Abrindo espaço para o diabo na vida. Abrindo espaço para o diabo na vida, irmãos. Não é assim que se vigia. Vigia com os dois olhos abertos, lanternas apontando o teu caminho na escuridão, aceso, atento, ligado, orelhas ligadas, ouvidos ligados, olhos abertos, teus sentidos à flor da pele. É assim que vigia, amados, para não cairmos nas artimanhas do diabo. Finalizando a nossa palavra, amados, só para que vocês possam refletir nos vossos lares. Muitas vezes nós olhamos para o capeta, Satanás, e temos uma ideia de Satanás, aquela que ele mesmo passa na televisão para nós. Quem é Satanás na televisão? Nos desenhos animados, Satanás é vencido por todo mundo, é pisado por todo mundo.
Não precisa fazer muita coisa para vencer Satanás nos desenhos animados. Quando você vai para os filmes, outras coisas mais, vemos também que o povo não precisa fazer muita coisa. Uma batalha aqui, uma coisinha ali e vence numa boa. Sabe o que é isso, queridos? É o diabo implantando na cabeça das pessoas que ele é um pobre coitado, que qualquer um pode pisar na sua cabeça. É um pobre coitado. Queridos, o capeta, ele é tão ousado, ele é tão perigoso, ele é tão astuto, que não há palavra em nosso português para descrever. Vamos começar por aí. Segundo, ele teve coragem de enfrentar Deus. Vamos colocar na nossa condição humana. Ele teve coragem de enfrentar Deus cara a cara. Olhou para o Senhor, eu quero o teu trono. E está vendo esse texto de anjos aqui? Estão comigo já. Vamos desocupar o trono, Deus. Vamos desocupar. Esse é Satanás, irmãos. Quando Jesus estava na terra, sabe o que ele fez com Jesus? Opa, esse eu conheço lá dos céus, eu sei quem é ele. Mas ele está aqui como homem. Oh, esse camarada pode me servir. Vou tentar esse camarada, vamos ver se ele realmente está ali firme com o Criador. Vale ressaltar, irmãos, que Jesus ele era homem de verdade, 100% homem. Ele não era um semideus. Jesus não era um semideus. Jesus era homem. Homem. E ele podia pecar. Não nos pergunte por que nem como, que essa é uma questão que lá nos céus vocês vão entender. Eu não faço a menor ideia do porquê. Mas uma coisa é certa. Ele poderia ser tentado e poderia cair na tentação. E Satanás olhou para Jesus e falou, tá vendo, Jesus? Aí, ó, você está com essa fome, hein, camarada? Vamos transformar isso em pão, vamos? Tá vendo esse reino aí na frente aí? É grande, não é? É o mundo. Tudo que tem nesse mundo aí, eu dou para ti. É só você olhar para mim e fazer uma reverência para mim. Amados, esse é o diabo. Esse não é o diabo da mídia, é o diabo da Bíblia. Não é o diabo do filme, do desenho animado. Este é o diabo da Bíblia. É por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, vigiai e orai. Estejam atentos, amados. Mas vale ressaltar, não fique com medo, não fique com medo. Porque se você já se arrependeu, abandonou seus pecados e vive em comunhão com Cristo Jesus, Ele ouve dos céus, perdoa pecados e nos guarda e nos faz mais que vencedor em todos os aspectos da nossa vida. Só não menospreze essa realidade, porque ela é a verdade. É assim que a Bíblia diz. Amém, amados? Estejamos atentos, portanto, à palavra de Deus. Enchamos o nosso coração com a palavra do Senhor. Vivamos a palavra do Eterno. Paguemos o preço para sermos do Criador. E eu quero falar para vocês. Conte as muitas bênçãos. Contem as muitas bênçãos. Porque os teus celeiros serão ampliados. Porque Deus te fará prosperar. Te fará ver a sua glória. E mesmo que você não receba as bênçãos dessa terra, só o fato de estar em comunhão com o Eterno, não há celeiros no mundo que venha caber essa glória. Que é o mais importante, é estar em comunhão com o Senhor. Mas Deus também nos abençoa com as bênçãos dessa terra. Vamos colocar de pé para nós orarmos, amados. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te bendizemos porque reconhecemos a tua soberania, meu Deus. Sabemos que tu és aquele, Pai, que pode pesar a mão sobre as nossas vidas. Mas sabemos também, Senhor Deus, que tu és aquele que tem prazer em nos perdoar, em purificar nossa vida, Senhor, e nos abençoar com toda sorte de bênçãos. E no dia final, Senhor, estaremos eternamente contigo em um lugar extraordinário, maravilhoso demais para nós compreendermos, mas criado para que nós possamos estar ali contigo. Senhor, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por cada irmão, Pai. Nós queremos clamar a tua bênção sobre estas almas, para que experimente, para que vejam a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Amém, Pai amado. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.
Mensagem número 418.